Igreja Fonte da Vida foi fundada em 1994 em Goiânia, Goiás. Atualmente está em todo o Brasil. Em Brasília, capital do país, e em mais de 500 cidades. Tem levado o Evangelho de Cristo a várias nações. Onde tem Fonte da Vida, a ação social é uma realidade. A igreja cuida das famílias em todos os aspectos. Aqui eu faço informática, eu brinco na recreação de futebol e quando as meninas jogam bola, eu brinco de ping-pong. A gente pode fazer várias coisas, como brincar de pular corda, de pique-pegue. Faço atividades esportivas, reforço escolar. Nós vamos para a capela, tem também o horário de leitura, o horário da sala de aula, o horário de fazer tarefa, horário de brincar, horário de deitar, descansar, horário de almoçar, horário de lanchar, horário de ir para a sala de televisão. A gente aprende vários esportes, que é judô, muitas coisas. A gente também aprende mosaico, futebol, pintura. Tem uma área assim só para as meninas, que é o salão, outro para os meninos. Tem um lugar que a gente fica brincando, todos os meninos e as meninas misturadas. Aí é bom. A Casa Juvenil Vida Nova está situada no setor Jaó, em Goiânia. Foi criada em 1980 pelo casal apostólico César Augusto e Rúbia de Souza. O objetivo principal é tirar crianças das ruas, do mundo das drogas e da criminalidade. Dessa forma, reintegrá-las à família e à sociedade. Deus me atraiu para começar um trabalho com crianças delinquentes na época. Eu trabalhava no Bradesco, um dia eu estava no segundo andar ali na Goiás, olhando para Goiás, e eu vi alguns meninos cheirando cola. Eu desci ali para pregar o Evangelho para eles. E eu falei do amor de Jesus, falei que eles não podiam fazer aquilo, estavam se destruindo. E uma das moças olhou para mim, eram moças e rapazes, falou: é muito fácil para você falar isso. Você tem casa, você tem comida, você tem trabalho. Nós não temos nada disso. E eu lembro quando eu fui embora, eu falei: Deus, Pai, isso não pode acontecer. Estende os seus braços, acolhe essas pessoas. E o Espírito Santo falou comigo, bem claramente: os meus braços são a minha igreja. Aquela frase mexeu no meu coração. E Deus me levou à palavra, e a palavra diz que fé sem obras é morta. E a partir daquele momento, nós começamos a comunidade juvenil Vida Nova. Quando nós nos casamos, foi aberta a Casa Juvenil Vida Nova. Nós levamos 20 meninos para morar conosco. Naquela época, muito difícil o início desse trabalho social. Nós não tínhamos a estrutura que temos hoje na Casa Juvenil Vida Nova. Nós tínhamos a vontade de trabalhar, um chamado de Deus. Nós começamos a trabalhar com aqueles meninos, eram adolescentes com problema de conduta, alguns meninos já bastante envolvidos no mundo das drogas, meninos que tinham presenciado assassinatos e com muitos problemas. Nós começamos um trabalho espiritual com eles, desenvolvemos com a participação de pessoas voluntárias, pessoas que nos ajudaram na época, um trabalho de alfabetização, pusemos esses meninos na escola e esse trabalho cresceu no que hoje é a fundação, não é? Que é a Igreja Fonte da Vida, é mantenedora. A Casa Juvenil, ela foi um leito que eu estava precisando até então de família. E no momento, para mim, foi uma base principal. Porque até então eu não tinha sonho, eu não tinha nenhuma convicção de estrutura familiar, eu não sabia quem seria eu futuramente. Se eu não tivesse passado por aqui, eu nem sabia o que eu seria hoje. Eu tenho na minha cabeça que eu seria um moleque hoje. Não ia gostar de trabalhar,
Porque aqui eu aprendi o seguinte, a trabalhar e a ser homem. O que eu aprendi aqui foi em questão espiritual, né? Por ser um abrigo evangélico, né? Por ser... A gente morava aqui, a gente ouvia a palavra de Deus em todo o tempo. Eu pensava que eu nunca seria o que eu sou hoje, um menino trabalhador, porque eu tenho 17 anos, eu tenho orgulho de mim, de ser um homem trabalhador. Eu posso ver que se eu não tivesse a base da Casa Juvenil na minha vida, eu podia ser um pai despreparado. Eu quero dizer também que a Casa Juvenil muda completamente a vida das pessoas, porque desde o momento que ela entra menininho e sai homem, muda completamente. Hoje nós temos o laboratório de informática, hoje nós temos aula de judô, o reforço escolar, artesanato, né? Nós temos ali também para as meninas um lugar onde é ensinado a elas a se cuidarem, na questão do cabelo, da maquiagem, porque como são crianças que muitas delas numa carência muito grande, então a gente tem dado essa noção para elas também. Tem a brinquedoteca, né? O trabalho de pintura, né? Os quadros que elas pintam, né? Então, desde a hora que elas chegam até o momento que elas vão sair, a atividade constante, né? E que sem contar o carinho, o amor que é dedicado a essas crianças. E a gente procura dar o melhor para essas crianças em termos de alimentação, justamente por entender a importância que estão em desenvolvimento. E só que durante as férias, essas crianças elas vão estar mais com suas famílias, então elas ficam um mês com a família. E nossa preocupação é que essa criança e adolescente, essa família, tenha o alimento a oferecer para os seus filhos. Então, durante esse período, nós fornecemos uma cesta básica para que eles levem para suas casas, né? Como a gente busca, né, sempre o melhor para essas crianças e adolescentes que estão conosco, que na instituição a gente busca fazer o melhor para elas. Nós temos também um trabalho ortodontia, né, que no qual essas crianças, o Dr. Lívio, né, que é o nosso grande parceiro, e tem também os dentistas, que é da Fundação Ministério da Comunidade Cristã, que atende também, dá esse atendimento a essas crianças. Enquanto essa criança e adolescente estiver conosco aqui na Casa Juvenil, eles têm o aparelho, né, o Dr. Olívio Luciano oferece o aparelho ortodôntico, né, para essa criança. Nós temos também o trabalho do Dr. Jean, ele é médico, né? Ele é clínico geral e dermatologista. Então ele sempre tem procurado separar um tempo para vir aqui, fazer um acompanhamento das crianças, da saúde das crianças, né? Agora eu vejo as pessoas diferente, eu não vejo mais as pessoas com maldade. Sim, agora eu vejo as pessoas com humildade e amor. Quando eu entrei aqui, eu não sabia nem o que era vida para mim. Eu entrei aqui, eu falei assim, eu olhei para minha mãe. Minha mãe chegou no portão e falou assim, Diego, aqui, a partir de hoje, é sua casa hoje. Depois que eu entrei aqui na Casa Juvenil, as minhas atitudes mudou. Tipo, o meu modo de ver algumas coisas, o meu modo de tratar as pessoas. Às vezes eu era muito ignorante. Eu aprendi a ser mais educado. E o importante dela para mim é tudo na minha vida. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás e ficar mais uns 5, 6, 7, 8 anos, o resto da minha vida na Casa Juvenil eu ficava. Porque para mim ela é tudo. Que a Casa Juvenil é importante porque tira as pessoas da rua e as mães precisam ficar preocupadas. O relacionamento com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão melhorou. A minha vida melhorou aqui. Algumas vezes eu paro sim, olho de frente ao espelho e vejo que realmente, se não fosse a Casa Juvenil, onde eu passei ali, onde eu aprendi a base da família, eu podia muito bem pensar nesse sentido, que seria uma pior situação, sim, para a minha vida. Hoje a Casa Juvenil atende a 70 menores de ambos os sexos. Eles são encaminhados pelos Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente de Goiânia e Grande Goiânia. Aqui é realizada uma triagem pela assistente social e a psicóloga da instituição. O menor permanece na casa até atingir 14 anos ou quando cessar sua situação de vulnerabilidade social. Já passaram por aqui
milhares de crianças e adolescentes. O nosso alvo não é apenas a criança e adolescente, é a família toda dessa criança, é o nosso alvo. Então, tanto que nós temos aqui reuniões com os pais, palestras, né, com psiquiatras. Porque se não trabalharmos com a família, a gente não tem sucesso com as crianças. A dificuldade que nós temos, assim, porque a Igreja Fonte da Vida, ela é a mantenedora 100% da instituição, né? Então, a gente tem buscado novos parceiros. Por exemplo, uma das nossas necessidades hoje, que eu tenho como prioridade, é a cobertura da quadra de esporte. Né? Ela tem uma estrutura boa, mas ela necessita ser coberta, né? Porque a criança, quando ela vai para as atividades, está o sol quente, o sol está muito quente, ou chuva, né? Então isso tem dificultado o esporte realizado na quadra de esporte. Outra necessidade que nós temos também é de reformar a Casa Juvenil Vida Nova. Nós precisamos de fazer reformas na pintura, no quadro. A estrutura, ela precisa ser reformada, né? Se às vezes a gente não pode fazer mais, mas pelo menos a gente dá, no mínimo, o direito de um adolescente sonhar. E mais, a gente tem visto que eles têm sonhado e realizado sonhos. Meu sonho, né, é ser judoca e pintor. Eu mostrar aqui, vocês têm aqui que eu faço aqui na Casa Juvenil? Quando eu sair da Casa Juvenil, eu quero ser jogador de futebol. Acho muito legal ser cantora, é um ato de você se demonstrar o que você já passou. Você pode fazer uma música assim do que você já passou, mas pro passado. Eu pro presente também, no futuro. Quando eu sair daqui eu vou ser uma pessoa melhor, ter uma família melhor, tudo isso. O nosso futuro vai ser com tudo que nós aprendemos aqui. Que é falar com as pessoas educadamente, que é, mesmo que você às vezes assim, ache a pessoa chata, assim, você dê valor a ela, você fique perto dela, você, sim, ajude ela, pois você, às vezes hoje não pode estar precisando, mas amanhã um dia você pode precisar.